Então, a mente da gente ela é muito estranha, né? Porque ela funciona assim, eu não queria ficar sozinha, porque eu sofri muito com o abandono, né? Eu me sentia abandonada com esse fato da minha mãe estar indo trabalhar, por eu ser criança, e não entendia aquela situação. Depois que eu cresci, eu comecei a entender, mas quando eu era criança, aquela situação para mim de eu estar sem a minha mãe, de estar na casa do vizinho, de estar na casa aquilo ali para mim era tipo assim, ela me abandonou, né? Então eu sentia isso dentro de mim. Então, para que eu não sentisse de novo, era uma dor tão grande dentro do meu peito, que eu não queria que o Fabiano me abandonasse. Eu não queria sentir aquilo de novo. Então, o que eu fazia? Eu já me afastava, que eu já resolvia o abandono, né? Aí ele não me abandonava mais. Você estava se isolando. Eu já estava isolada, então eu fazia isso, né? Para eu não me sentir abandonada, eu me isolava. Isso era o jeito que eu tinha de me acolher, era o jeito que eu tinha. Eu não sabia como fazer diferente. Aí eu percebi isso. Eu percebi que era eu que fazia, sabe? Era eu que fazia. Eu que não deixava ele chegar perto. Eu que tirei a toalha do ele lá do banheiro. Eu que fazia. Eu que fazia. E com isso, né, o Fabiano também foi se isolando e ele foi entrando também em depressão. Ele também foi ficando triste com aquela situação. Ele foi ficando triste. Só que eu não conseguia ver ele. Eu só via eu. Eu estava muito triste. Eu estava acabada. Eu fazia de tudo para aquele relacionamento e nada acontecia. E eu não conseguia ver ele. Mas com isso, eu me perguntando as coisas, eu percebendo as minhas coisas, percebendo como que eu agia o dia a dia, que eu comecei a prestar atenção no que eu fazia. Aí eu percebi que eu estava fazendo errado, que aquilo ali não ia levar a gente para lugar nenhum, né? E eu tinha aprendido que tinha que ser diferente. Aí eu comecei a fazer diferente. Não, agora eu vou olhar mais. E quanto mais você olha para você, mais as coisas vão se resolvendo dentro da sua casa. É muito interessante. Que eu não precisava falar nada pro Fabiano, não falava nada. As coisas iam acontecendo. Teve uma época que ele olhou pra mim e ele achou que eu tinha feito alguma coisa, né, amor? Falei, o que essa mulher mudou? É outra pessoa, o que aconteceu? Aí comecei a fazer um monte de perguntas pra ela, mudei, resolvi, me encontrei, só que era uma outra, assim, é como se tivesse, a lagarta virou borboleta, se desabrochou mesmo, uma flor que o botão foi e abriu. E virou outra pessoa assim, do nada. E pra mim foi excelente, porque ali a coisa só foi melhorando, né? A gente só foi vivendo mais, tendo mais cumplicidade, se entendendo já só de olhar. Só de olhar a gente já se entende. Mas assim, não foi do nada não, tá? Foi bem assim, sofrida, porque eu não conversava muito com o Fabiano, a gente não compartilhava essas coisas. Ele sabia que eu estava fazendo alguma coisa, mas ele não sabia nem direito o que era. Ele sabia, né, das coisas que ele também estudou, ele sabia, mas ele não vivia comigo, né, o dia a dia. Eu não passei né, o processo que ela passou. É. Ela passou um processo bem doloroso, bem pesado, que eu acho que para você sair de uma situação dessa, você tem que ter muita força de vontade, você tem que querer. O primeiro passo você tem que querer. E algumas pessoas podem te ajudar, a te dar um norte, né? Então acho que esse que eu falei que ela do nada mudou, é que quando ela conseguiu a transformação, ela virou uma pessoa completamente diferente. E foi de um dia para o outro mesmo. Foi de um dia para o outro mesmo, mas o processo foi... foi um processo longo, longo, mas quando eu me descobri, quando eu parei de ficar me lastimando, parei de ficar reclamando das coisas, eu percebi que aquilo não ia levar a lugar nenhum, resolvi olhar para dentro de mim e olhar para aquilo que estava doendo. Eu olhei para aquilo que estava doendo e falei, vamos curar. Procurei ajuda, teve pessoas que me ajudaram também, né? Aí elas me ajudaram, aí eu consegui sair e assim, e é um estalo. Quando você desperta, a coisa acontece mesmo, né? E vai acontecendo. E dentro da minha casa mudou muito, né? O meu filho era uma pessoa super, hiper tímida, ele não conversava com ninguém. E ele começou a conversar com as pessoas, começou a falar com as pessoas. Então, a gente acaba fazendo coisas com as crianças, colocando os nossos filhos de refém.
Eu, como estava naquela depressão muito grande, eu pegava aquelas crianças para mim como se eles fossem meus e eles estivessem ali para suprir as minhas necessidades de abandono. Eles não podiam me abandonar. Botavam a responsabilidade neles, Mas das crianças. que as crianças não têm capacidade de suportar. Não. Aí você acaba mitigando um monte de fase da vida da criança. Sim. A criança fica todo tempo ali, não, eu tenho que proteger minha Ajudar. mãe, eu tenho que ajudar minha mãe. Eu vi o meu E filho. a criança não vive, porque a criança fica naquele pânico, como é que a minha mãe tá, como é que a minha mãe tá, como é que a minha mãe tá. Porque a sobrevivência A sobrevivência dele depende da mãe e do Depende. pai, né? E dos dois juntos. Né? Briga pra você ver. O casal, às vezes que é muito ligado. Se você tem uma discussão, tem uma briga, o filho adoece. Adoece por quê? Para unir o casal. O casal uniu, a doença some. Não sabe nem o que era. Febre, vai embora rapidinho. Quebra um braço, uma perna. Mas é assim. Porque a sobrevivência deles, a nossa união, o nosso bem-estar, afeta diretamente a sobrevivência das crianças. E vai afetando até o jeito o adulto que ele vai ser. É verdade. Né? O adulto que ele vai ser depende das informações que ele teve quando criança. E você imagina, assim, depois eu fiquei pensando, meu filho, né? O meu filho com 3 anos, 2 anos de idade, tendo que acolher aquela mulher, né? Eu, uma mulher, e ele que me ajudava, ele tinha 2 anos de idade só. Ele não tinha liberdade de brincar, porque ele se sentia tão apavorado, porque eu estava tão para baixo, e a sobrevivência dele acabou, ele tinha que garantir a sobrevivência dele, então ele olhava para mim, a sobrevivência dele era eu, né? Naquele momento era a mãe. E ele olhava para mim e ele tinha que fazer alguma coisa para aquela pessoa, então ele fazia, ele ficava do meu lado, uma criança de 2 anos. Ele não brincava, ele ficava agarrado nas minhas pernas. Então, foi uma fase muito difícil, mas hoje eu olho para isso e falo, que bom que eu acordei, porque a gente pode acordar em qualquer momento e a gente pode salvar nossas crianças a qualquer momento, até depois que eles já estão adultos, depois que eles já estão maiores, porque esse despertar ele pode acontecer a qualquer momento, né? E a gente está aqui para isso.